Fala pessoal, boa noite aí pra vocês. Fala galera, e aí, boa noite. Angélica, tudo bem? Luiz Guilherme. Hoje nós vamos ter uma live com o pessoal do Ateneu. Marcos Silva, vamos esperar o pessoal entrar aí, conectar e o Rafael também entrar. Ele representará o movimento Ateneu da Faculdade de Direito do Recife. Nós vamos falar sobre a importante atuação que o movimento tem perante a política local, justamente como membros da sociedade civil organizada. Marcelão entrou aí, ó, Marcelo Lins. Fala, Marcelo. Marcelo, me sinaliza se o áudio tá bom. O áudio, a imagem. Ateneu, olha aí. Pronto. Visualizar o convite da Ateneu. Transmitir. Pessoal, enquanto isso, tudo ok, né? Marcelo já sinalizou aí. Perfeito. Vamos aguardar o Ateneu conectar. Enquanto isso, vamos convidando os amigos. Olha, E aí? Fala, João. E aí, beleza, cara? padronizado. Gostei da camisa, viu? Gostou? Que é o manto, rapaz. Alvirrubra, viu? É, né? Alvirrubra. Um dia eu faço uma dessa pra mim. Então, vou mandar uma especial pra você, viu, depois da live. Com certeza. Vou mandar. Pronto, a gente tem essa caneca aqui, ó, pra presentear o convidado. Ah, é pronto. A gente troca aí, a gente faz esse escambo aí. Vai ser bem legal. E aí, tudo certo, né? Tudo tranquilo, cara. Já vou dando uma boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Um abraço aí pro Gustavo lá do Ateneu também. Uma Olha, boa noite aí pro pessoal. fosse falar do, Aí, Marcelo, já falando em Santa Cruz aí, não tem jeito. fosse falar do Náutico, o Marcelo já chegou dando moral. É, não tem jeito. Esses tricolores aí. Como é que tá o áudio, a imagem, tudo certo aí? Aqui tá tranquilo. Você também tá ótimo aí. Pronto, perfeito aqui. Tô escutando tudo certo. Muito boa qualidade. Vamos esperar o pessoal ir conectando aí. O João Pedro conectou. O João Pedro é meu irmão, viu? O Hugo sempre presente. Deixa eu conectar aqui. Cadê? Vamos chamar o pessoal do Ateneu. Chamar do Cidadão Então, também. aqui já chamaram aqui no grupo. O pessoal vai participar em peso aqui. Pronto. Tá chegando também o pessoal aí da Faculdade de Direito. Vamos lá, pessoal. Prestigiar o Ateneu, fazendo um convite aqui. Esse movimento estudantil aí que chegou para botar moral. Exatamente. Pronto. Olha, muita zoada na FDR ainda. Aí o Pedro Coller entrando também. Pedro, gente boa, cidadão arretado. Cidadão arretado. Oliveira, a professora Severina Tavares acabou de entrar também, viu? Paulo Neto. A professora Severina Rafael, não sei se você sabe, mas ela é idealizadora daquele movimento lá de Nazaré, da Aula Cidadã. Daquele projeto Aula Cidadã. Que ela, nos terceiros anos, ela ensina como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ensina para os terceiranistas. Priscila também integra nosso movimento, professor Bira, Salustiano Bira aí, ó, pré-candidato a vereador de Nazaré da Mata. O pessoal tá entrando. Ana Silvia. Ana Silvia aí, um abraço. Pessoal já entrando.
Uma boa noite para todo mundo. Te agradece muito também a participação de vocês. FDR. FDR é bom. Vamos falar sobre isso. Que é isso, uma faculdade de respeito. Eu estudei lá. Então, grandes nomes. Com certeza. Grandes nomes lá. Inclusive João Guerra, viu? Olha aí. Rafael Leão também. Mas futuro. Vamos lá, vamos ser pontual também com vocês que sempre prestigiam o horário. E aí o pessoal aos poucos vai entrando. Marcelo aí, ó, seguimos vivo, é isso aí. Marcelo aí, nosso presidente da Ateneu. Vou mandar um abraço aí para ele também, especial. Para Marcelo, né? Nosso presida. Presidente do Ateneu, verdade. Estou aqui fazendo uma representação só. Importante mencionar isso. Receber essa missão aí, matar no peito para... Tem que fazer bonito. Exato. O chefe está assistindo aí. Vou ver se eu sinto a pressão. Vamos lá. Pessoal, boa noite a vocês aí que estão prestigiando o Ateneu nessa conversa que temos hoje. E, como sempre tratamos do engajamento da sociedade civil perante o ambiente da política, perante o poder legislativo, o parlamento ou o poder executivo, prefeitura, governo, presidência, enfim, o protagonismo do cidadão, achamos por bem, embora essas lives nós estejamos fazendo prioritariamente com pré-candidatos a vereador de todos os municípios e partidos, principalmente aqui na região metropolitana, que é onde nós temos mais conhecimento, mas outros municípios também já foram contemplados, como Nazaré da Mata. O Bruno Bro aí também é de Nazaré da Mata, inclusive foi aluno da professora Severina Tavares, está prestigiando aqui nossa live. E como nós fazemos sempre lives com pré-candidatos, achamos por bem também prestigiar movimentos da sociedade civil. E movimentos estudantis não deixam de representar a sociedade civil organizada no ambiente acadêmico. E por isso nós convidamos o Ateneu, na pessoa do Marcelo Lins, que é o presidente, como bem referido aí pelo Rafael Leão. E aí o Marcelo, em conjunto com os demais membros do Ateneu, colocou o Rafael Leão, Marcelo Lins, Rafael Leão, para bem representar o movimento. E aí nós estamos tendo essa conversa hoje, pessoal, para tratar da importância... Eita, virou aqui a tela, tudo certo. Para tratar justamente da importância dos movimentos estudantis perante a política, principalmente local. Já que esse ano nós vamos ter eleições a nível municipal, é importante mostrar aí a atuação dos movimentos estudantis, que no caso aqui é o Ateneu, perante a política local, ou seja, municipal, para resolver os problemas que afetam a nosso município. Não é isso? Então, nós estamos aqui com o Rafael. Enfim, esse momento é seu, Rafael. Se apresente aí, apresente o movimento, mostre aí qual é a finalidade, como foi criado e como você se aproximou do movimento. Pronto, exatamente. Antes que eu me esqueça, até antes de me apresentar, vou mandar um abraço aí para o pessoal que tá entrando. O doutor Ney Araújo, também um grande advogado, uma inspiração para mim, esteve no momento aí com o Ateneu também no debate em relação à reforma da Previdência, né? E também mandar um abraço para a Joe aí, o João, que é um membro também do Ateneu, está aí online já, o pessoal chegando. A Edil Maraíza aí também tá online com a gente. Então, como você falou, João, meu nome é Rafael, tá? Eu sou estudante da Faculdade de Direito do Recife e sou membro do Ateneu Pernambucano. O Ateneu Pernambucano, ele surgiu basicamente com a ideia de ampliar o debate público na universidade, né? O debate nas universidades públicas, na verdade, porque a gente sabe que existe um pouco de monopólio, né, nesse debate. Claro que é muito importante que a gente tenha todas as correntes de pensamento, né, dentro do movimento estudantil, mas a gente sentia que o movimento conservador, o movimento liberal, que tem igual importância a qualquer movimento também de esquerda, né, qualquer movimento que seja mais a favor de um Estado maior, a gente também tinha essa importância, mas não tinha nenhuma representatividade. E a gente sabe que, em muitos casos, a gente tinha até essa demanda, e foi com esse objetivo que o Ateneu surgiu, esse objetivo de ampliar o debate público, ampliar o debate na universidade pública. E aí, justamente, quando iniciou esse projeto, foi em 2013, acho que foi uma das primeiras faculdades do Brasil, se não me engano, a primeira universidade federal a ter um grupo considerado conservador ou um grupo liberal. Mas a gente está sempre aberto a qualquer tipo de debate, qualquer tipo de ideologia,
nós gostamos também bastante do debate, né? Com muito respeito sempre à pluralidade de ideias, né? E a gente agradece imensamente o seu convite de estar participando. Um abraço para o Vinícius, também um membro do Ateneu que é um cara que participa muito, é um cara responsável por vários projetos da gente também, que eu vou falar mais adiante, mas é isso, assim, a gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre isso, da participação dos movimentos estudantis para a formação da política local, porque muito se fala sobre a política federal, inclusive eu acho que nas universidades a gente vê praticamente o debate gira em torno do debate em relação ao governo federal, né, sempre problemas do governo federal, mas o impacto nas nossas vidas, ele é sentido muitas vezes em momentos ali na Câmara Municipal, né, na Assembleia Legislativa de Pernambuco também, onde acontecem os movimentos políticos que mais vão ter impacto nas nossas vidas, que mais vão refletir nas nossas vidas, e a gente não se volta tanto a isso. Muitas vezes a gente se volta para políticas mais macro e esquece de olhar para a nossa própria situação. Então, é um prazer estar podendo falar sobre esse tema hoje aí com você. Perfeitamente. Você sabe que isso tudo que você falou aí com relação ao olhar do cidadão que se volta mais para a Câmara Federal e muitas vezes sonega o Parlamento Municipal e Estadual, essa questão ela está completamente ligada ao nascimento do nosso movimento, do cidadão arretado, porque nós percebíamos que, apesar de o vereador ser o político mais próximo do povo, na maioria das vezes, o cidadão recifense ele sabe muito menos quem são seus vereadores do que quem são seus deputados federais, o que é um contrassenso, já que aqueles estão mais distantes do que esses, do que os vereadores. Então, por que, se na teoria o vereador é o político mais próximo do povo, eu não sei quem são meus representantes municipais, meus vereadores? Alguma coisa está errada. Será que é exclusivamente culpa deles ou também é culpa nossa? Nós precisamos fomentar essa participação. Estimular esse tipo de iniciativa que vocês, por exemplo, o Movimento Ateneu Pernambucano, têm. E outra coisa também, com relação ao debate, que precisa ser estimulado em todos os espectros, você muito bem colocou aí, apesar de serem um movimento de conservador, liberal conservador, estão abertos ao debate, é justamente assim que funciona um ambiente democrático, como é a nossa sociedade, como é o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito, não é verdade? Então não pode haver um monopólio de determinada corrente ideológica. É preciso que todas elas dialoguem, e aí foi muito importante, inclusive, nós consideramos esse surgimento dessa polarização entre direita e esquerda. Isso, pelo menos, terminou com o monopólio de esquerda e veio mostrar que existem outras correntes ideológicas também que precisam ser consideradas no debate, para poder que a sociedade seja mais amplamente contemplada nas questões afetas ao poder público, no debate afeto às questões públicas. Essa polarização, às vezes, ela soa desgastante para nós, cidadãos, mas é um passo importante. É um passo importante porque, mais adiante, ela vai mostrar que, mais do que duas correntes, várias outras vão se agregar e conseguir conversar num ambiente democrático pacífico, conforme as regras do Estado de Direito. Inclusive, só pegando essa deixa aqui que você já antecipou, para a gente não se esquecer, essa questão da conversa, do diálogo entre os segmentos diversos da sociedade, ideológico partidário, isso está também afinado com a nossa criação. Quando nós chegamos até um parlamentar para apresentar o nosso projeto e dissemos, olha, nós não temos problema nenhum em conversar com quem pensamos de maneira diferente. Inclusive porque o cidadão arretado, ele congrega pensamentos diferentes no que tange a ideologia. Nosso propósito é estimular a participação. Mas dentro dessa participação, há pessoas que pensam de maneiras diferentes. Seja de direita, esquerda, centro, cima, baixo, não interessa. O que importa é a gente participar. É o nosso propósito, estimular a participação. A única coisa que nós não admitimos conversar é sobre licitudes. Porque nós reconhecemos que vivemos no Estado democrático, mas também precisamos atinar que vivemos no Estado de direito. As coisas têm que ser feitas de acordo com o devido processo legal. Inclusive esse diálogo entre cidadãos e poderes constituídos. Não é verdade? Então, nós precisamos saber dialogar com os parlamentares, com os mandatários, saber peticionar, requerer aos poderes públicos. Enfim, isso tudo tem... Inclusive, uma visão que eu acho, assim, simplesmente fundamental.
eu acho que o cidadão arretado, ele toca nesse ponto perfeitamente, que é uma visão que não é nem necessariamente de direita ou liberal, mas a visão de você cobrar a eficiência do poder público, porque a gente fala direita e esquerda, existem muitos espectros dessa dicotomia de direita e esquerda, mas um ponto que não se fala muito, muitas vezes eu lembro até quando, nas campanhas de 2010, parecia uma competição de quem ia gastar mais dinheiro, e não se fala efetivamente foi entregue, e isso era uma coisa que faltava no debate público. Assim, as propagandas políticas eram basicamente o quanto foi investido em educação, o quanto foi investido em saúde, mas não se falava o resultado que foi entregue em educação, o resultado que foi entregue em saúde. A gente via, era muito visto isso, acho que na universidade também, você colocar dinheiro na máquina pública como sinônimo de você estar estabelecendo uma política afirmativa que vai ser eficiente. E é muito diferente essa visão de eficiência e de atuação. Porque você pode atuar muito, teoricamente, você pode colocar muito dinheiro, pode até planejar muito, mas você pode ser totalmente ineficiente. Você pode até atingir um meio, mas você pode até ser eficaz, atingir o meio que você se propôs. Mas a eficiência e a cobrança do cidadão, eles são fundamentais para possibilitar também o funcionamento correto do Estado Democrático de Direito. Por quê? No momento em que a gente tem um gasto mal alocado para uma coisa, a gente tem justamente deixado de alocar esse capital em uma coisa onde ele teria sido bem empregado. E essa visão, acho que o cidadão arretado e o Ateneu, como eu vou falar aqui sobre o agente fiscalizador, sobre o sentinela, eu acho que essa visão era uma visão assim, totalmente inexistente, acho que até ali em 2013, mais ou menos, que foi justamente quando surgiu o Ateneu como um movimento político estudantil. E eu queria também parabenizar o cidadão arretado por ter essa visão, que eu acho que isso era algo que faltava muito, inclusive na política local. Exatamente, até porque política é estabelecer prioridades, já que os recursos são limitados, nós precisamos priorizar onde eles vão ser alocados. E nesse processo de alocação dos recursos limitados que saem dos nossos bolsos, enquanto cidadãos, nós precisamos ser consultados. O ambiente precisa estar aberto para a nossa participação. Nem eles podem se fechar e nem nós podemos sonegar a nossa participação, a nossa contribuição, sob pena de não poder reclamar. Se eu não opino como é que deve ser gasto aquele recurso, eu não posso depois reclamar porque foi gasto da maneira com a qual não concordo. Como num condomínio, não é verdade? Mas é isso. Esse debate está muito pertinente ao surgimento do nosso movimento lá em 2019 e ao convite que fizemos a vocês, Ateneu, para mostrar um pouco da atuação, de como vocês têm se comportado enquanto movimento estudantil e, pelo que me parece, um movimento estudantil que não se restringe ao ambiente propriamente acadêmico, que sai das portas da faculdade e tenta interferir positivamente na nossa política local. Leia-se, no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura do Estado, na Prefeitura Municipal também, como também na própria Assembleia Legislativa, me parece que vocês já tiveram algumas atuações. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Rafael, representado na sua pessoa aí, o histórico da atuação de vocês. Pronto. Justamente, esse descaso do poder público ele até gerou algumas histórias muito interessantes aqui do Ateneu, né? A gente tem esse projeto, o primeiro projeto aqui que eu vou falar é sobre o agente fiscalizador, né? Onde basicamente nós tivemos a ideia de fiscalizar as obras públicas, né? Como está esse andamento. Isso também foi uma ideia do deputado, hoje é deputado estadual André Regis, na época era vereador também no início desse projeto, mas basicamente seria verificar as ações da... André Regis, eu acredito que ele é vereador ainda. Vereador? Ele foi candidato, ele foi deputado também. Vereador ainda. Ele continuou vereador. Pronto. O vereador André Regis, justamente o objetivo era fiscalizar essas obras públicas, né, como que estava o andamento. E algumas fiscalizações nós fizemos, por exemplo, na Boa Vista, naquela obra que estava sendo feita, o Ateneu foi lá, a gente tira fotos, a gente cobra, a gente verifica quanto está sendo gasto, se está sendo entregue. O Ateneu também recebe denúncias sobre obras que estão paradas, juntamente com o staff do vereador. Queria mandar um abraço aí para o Michael também, que está presente aí na nossa live. Um abraço para Pedro Gordilho também, lá do Ateneu, nosso membro, está participando. Muito obrigado a todo mundo aí que está participando. O vereador Renato Antunes presente aí também, ó. Renato Antunes também.
aí presente. Então, basicamente, como eu vinha dizendo, o agente fiscalizador, a gente recebia essas denúncias junto do vereador André Regis e fiscalizava justamente essas obras, né? E aí um desses episódios foi justamente uma visita do Ateneu que nós fizemos em loco, na Câmara Municipal do Recife, né? Na ocasião, nós tínhamos recebido várias denúncias sobre episódios de merendas em escolas municipais do Recife, com estado realmente deplorável, assim, fotos de merendas estragadas, assim, com insetos, visivelmente em decomposição, assim, um estado absolutamente que não tinha condição nenhuma daquela merenda ser utilizada. E aí o Ateneu decidiu cobrar dos vereadores, a partir daquelas evidências, que se instaurasse uma comissão parlamentar de inquérito a respeito dessas merendas, né? Porque o dinheiro estava chegando e estava sendo gasto um dinheiro com merendas que absolutamente não tinham a menor função de serem utilizadas, né? E aí o Ateneu, assim, nós percebemos nessa visita que a Câmara Municipal ela tem uma atuação muito tímida em relação à vontade popular. Porque pouco se ouve falar de pessoas indo na Câmara Municipal para cobrar esse tipo de atuação. E quando nós chegamos lá, até passou a impressão de não estarem tão acostumados a receber esse tipo de cobrança, né? Não saber nem como lidar exatamente com isso, né? A gente sabia que só havia realmente 3 deputados de oposição, que eram, na ocasião, o André Regis, 3 vereadores de oposição, que era, na ocasião, o André Regis, o Jair Mesfora e o Renato Antunes, né? E sempre nos diálogos, isso era alegado pelos outros vereadores também, que a gente chegava para conversar, isso era alegado como a razão para sequer analisar a proposta. Porque a gente sabe, só com 3 vereadores de oposição, o legislativo fica praticamente como uma extensão do Poder Executivo, né? E aí foi alegado em diversos momentos que aquela CPI ela não tinha como prosperar, então sequer ela ia ser analisada, mesmo que ela tivesse algum fundamento, né? E aí a gente conversou com o deputado Samuel Salazar, que ele falou abertamente isso, assim, que não ia adiantar nada a gente apresentar aquela comissão parlamentar de inquérito. A gente falou também com a vereadora Ana Lúcia, e ela falou que essa proposta da gente faltava robustez, que não ia dar para instaurar essa comissão. E parece que era presidente da Comissão de Educação, é isso? Exatamente. Que nesse dia, inclusive, na Comissão de Educação, estava tendo uma série de exposições e a secretária do esporte, se não me engano, a Yane Marques, ela foi muito simpática até, ela convidou para a gente participar da Comissão de Educação, e na ocasião a Ana Paula, a Ana Lúcia, desculpa, como é presidente, né, ela acabou alterando ali a ordem, né, das exposições, e acabou deixando a gente por último, e a gente ficou esperando alguns deputados também, alguns vereadores. Só estou querendo falar deputados, tá vendo? O viés do federal. Alguns vereadores acabaram ficando fazendo assim mesmo, assim, falando para a gente esperar, tudo mais, e acabou a sessão e a gente acabou tendo que se retirar e não adiantou basicamente de nada, porque não foi analisado o nosso pedido. E aí acabou que não deu em nada, justamente. Todas essas denúncias que nós recebemos, a gente não conseguiu nem que os vereadores pudessem analisar aquela proposta para instaurar a comissão parlamentar de inquérito. Então, esse foi um episódio bastante interessante que aconteceu. Mas vocês chegaram, pelo menos, a ser ouvidos? Sim, sim. Alguns vereadores chegaram a nos ouvir. No caso, foram justamente o Samuel Salazar, a Ana Lúcia, também os deputados de oposição, na ocasião, Renato Antunes, também o Jair Mesfora e o André Regis. Agora, os outros 2, né, Ana Lúcia e o Samuel Salazar, chegaram a nos ouvir, mas assim, não deram tanta atenção. Ficou meio essa situação assim, de jogar para debaixo do tapete, né, aquela história de tentar levar, sabe? Ó, e o Vinícius até está falando, 2 horas nos enrolando para nada, porque foi literalmente isso que aconteceu. A gente ficou ali 2 horas, na ocasião foi o Vinícius, com Marcelo também estava, mas acabou sendo assim. Ela inverteu a pauta, né, das
ela inverteu a pauta e a gente acabou ficando por último, enfim, não deu em nada, basicamente. Houve também um episódio envolvendo merenda, que o Ateneu atuou também, na figura Lucas Dias, junto da Tatiele também, São Luciano, do Novo. Né? Ela, nessa ocasião, tinham sido feitas diversas denúncias, inclusive para a delegada Patrícia Domingos, que teve uma atuação também bastante interessante nesse caso, né? E ela participou também com o Ateneu de diversos eventos, ela também foi bastante atuante no combate à corrupção, também participou de algumas palestras com o Ateneu, que nós organizamos um evento nesse sentido. Lá na faculdade. Lá na faculdade, sim. Perfeito. E acabou que foram recebidas diversas denúncias sobre as merendas, e nós fomos ao Geraldão e, de fato, havia lá uma lona sobre as merendas, e depois ninguém sabe se elas foram distribuídas. Né? Na ocasião foram milhões gastos, na verdade. A prefeitura comprou, na ocasião, eram 12 toneladas de cestas básicas que custaram milhões, e o objetivo era distribuir essas cestas básicas em bairros carentes também do Recife, né? E aí elas ficaram em condições assim deploráveis. As denúncias que a gente recebeu foi no sentido de pessoas filmando, rato passando nas zonas com cestas básicas, momento de chuva e as cestas básicas estavam ali sem nenhum tipo de refrigeração, armazenamento, nada. Então foi um total descaso assim com aquele alimento, e ficou realmente ao léu ali essas cestas básicas. E aí ficaram lá cobertas por essas lonas, e assim, foi feita essa denúncia, eu participou dessa denúncia, nós fizemos no agente fiscalizador, mas depois que esse alimento foi retirado, a gente imagina que tenha sido entregue à população, alguma parcela que tinha alguma condição, pelo menos, e o restante deve ter sido descartado. Ou foi tudo entregue, e a gente não sabe as condições que as pessoas que consumiram aquilo ficaram posteriormente. Né? O Ateneu nós utilizamos bastante o Instagram oficial para divulgar esse tipo de situação. Então, passou basicamente por isso, esse episódio também das merendas, que foi um segundo episódio também com merenda aqui em Pernambuco, bastante controverso, e que até hoje a gente não tem notícia do fim que levou, assim como o primeiro episódio também das merendas. Né? Outro episódio... João, pode falar. Eu estou falando muito. Se você quiser interromper, pode ficar à vontade. É tanta informação que vocês têm para nos passar que termina, é isso mesmo. Sim. Mas quer dizer que o problema foi visivelmente constatado por vocês, do Movimento Atendeu, estiveram lá presentes, não é isso? Constataram o problema, reportaram o problema para a Câmara de Vereadores, e ainda assim não houve vontade política para se apurar, para se investigar. Apenas 3 dos 39 vereadores, são 39 vereadores na casa. Vocês tentaram conversar com todos eles. Perfeito. E apenas Perfeito. 3 sinalizaram. E a gente tem até contato com alguns vereadores, né? Mesmo assim, não chegou. Né? Oi? E, assim, mesmo tendo contato direto com alguns vereadores, não chegou, assim, né? Essa atuação, a gente não verificou nada de pelo menos um feedback, né, do que foi feito com as merendas. Olha, essas merendas foram descartadas, realmente não estavam boas, uma parte foi entregue, alguma satisfação desse tipo, né? Quer dizer, muitas vezes o problema não chega a ser resolvido porque nós não externamos a existência desse problema para os nossos mandatários. Mas aí não foi o que aconteceu. Vocês verificaram em loco, enquanto cidadãos, reportaram o problema para os mandatários, mas ainda assim nada foi feito. Quer dizer, a falta de iniciativa não foi de vocês. Não foi nós, cidadãos, representados por vocês. Isso. Como o Marcelo falou aí nos comentários, a Câmara ela é totalmente distante da população. Em geral, claro, tem exceções, vereadores muito bons também na Câmara, mas assim... Eita. Oi. Tá dando para me escutar direitinho? Pronto. Perfeito. Então, fica aquela oligarquia que praticamente nós não temos acesso. E assim, mesmo o Ateneu tendo alguma voz, esse tipo de denúncia não gerou nenhuma repercussão. E aquele ditado, né? Quem não se interessa, o preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Mesmo nesse caso,
mesmo se interessando por política, por essa falta de diálogo e por essa falta de participação cidadã, que é justamente o que você prega aqui tanto, acaba que a gente, mesmo assim, ainda é governado por aqueles que se interessam, por aqueles que já estão ali naquela classe. Então, por isso, assim, eu acho que a saída para isso é bater mais nessa tecla. Perfeito. Porque realmente, como um processo cultural, é lento. Mas se não existe esse tipo de iniciativa, é que não vai vir resultado. Na verdade, vocês estiveram lá, pressionaram, pelo menos deram um sinal para eles. Olha, estamos aqui acordados, nós estamos vigilantes. Se vocês continuarem procedendo dessa maneira, infelizmente, a gente vai ter que tomar alguma medida, mas não poderemos continuar com vocês nos representando. Vocês vão sentir nas urnas. Não é isso? É o que a gente pode fazer. Exato. Se comunicar, se não tiver um diálogo, um feedback positivo, é sinalizar nas urnas. Não. Isso, e a população hoje dispõe dos meios, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem engajamento também desse tipo de demanda, e a gente vai preenchendo esses espaços, porque isso faz realmente a diferença, né? E assim, o Ateneu, nós temos também o Sentinela, dá tempo de falar também, ou você fazer alguma observação? Pode ficar à vontade, eu ouvi aqui é você. Pronto. Então, nós temos aí o projeto que é o Sentinela, justamente baseado nessa questão de utilizar o engajamento em rede social para apresentar não só essas denúncias em loco também, mas para apresentar denúncias sobre alguns descasos que ocorrem em relação à administração pública. Era dar maior visibilidade a notícias que se referem a isso, a má administração pública. E não necessariamente só Pernambuco, mas o foco sempre foi a política local. Porque justamente a política local é um meio onde não se vê tanta atuação. E aí a gente queria tocar justamente nessa ferida, por parte tanto do Legislativo, Judiciário e Executivo. E aí teve alguns episódios também interessantes, alguns posts do Ateneu nesse sentido, né, de denúncias. A primeira delas foi um episódio que até repercutiu na época, né? A gente vê que dá resultado, saiu na mídia também esse acontecimento, foi na Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi aprovado um aumento em 10% no limite de gastos com verbas de gabinete, né, nessa época, e assim, pouco se comentou, né, o valor passou, se eu não me engano, de 183 mil por mês para 198 mil por mês, então um aumento de 10%, o que impactaria ali em 5 milhões o orçamento anual do Legislativo. Então, assim, um impacto muito considerável e algo que, se não fosse a atuação cidadã, teria passado totalmente impune, né? Teria passado totalmente incólume ali, ninguém ia ter percebido nada. Mas, justamente por essa atuação, acabou que, na época, teve até alguma repercussão essa notícia. O Ateneu foi um dos veículos que possibilitou essa divulgação. Também nesse programa da gente, Sentinela, a gente compartilha algumas opiniões do Ateneu em relação a algumas medidas estatizantes. Por exemplo, houve também uma medida de excursões turísticas com mais de 8 pessoas. Elas passaram a ser necessariamente acompanhadas por... elas tiveram que ser necessariamente acompanhadas por um guia turístico, né? E antigamente não havia essa obrigatoriedade, né? Poderia qualquer pessoa fazer esse acompanhamento, e aí a partir dessa lei, a lei 16.525 de 2019, a deputada Tereza Leitão, que foi um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na LEP. E justamente assim, a intenção era justamente criar uma reserva de mercado para essa atuação dos turísticos, e o Ateneu se posicionou contra esse tipo de medida de criar reserva de mercado, né? O Ateneu é totalmente a favor da liberdade de profissão e da liberdade de concorrência dentro da profissão. E aí o Sentinela também serve para utilizar esses exemplos de descaso para fomentar um debate público também em relação a esse tipo de medida. Muitas vezes passa despercebido, principalmente no ambiente da universidade pública. Pouco se fala sobre essa questão de monopólio, ineficiência do Estado, como a gente estava até comentando aqui anteriormente. Então, foi mais um dos projetos do Ateneu que vai justamente nesse sentido. Mas vocês tiveram atuação lá perante esse projeto, acompanharam durante a tramitação ou verificaram que ele tinha sido editado depois da tramitação? Isso, nós verificamos após a tramitação. E tomaram alguma iniciativa?
Como foi isso? Oi, desculpa? Como foi essa aproximação de vocês para tentar resolver esse problema? Então, nesse caso, a gente enfrenta uma dificuldade grande. Por quê? Nós somos basicamente um grupo voluntário, né? No nosso surgimento do Ateneu em 2013, se não me engano, o Ateneu começou com 10 membros e aí ficou durante muito tempo sucateado, pouca gente se engajou e por algum momento ele chegou até a não ter nenhum membro. Então, o Ateneu já chegou a desaparecer. E aí, se eu não me engano, em 2017, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha poucos membros, acho que 4 ou 5 membros só. O Ateneu começou a ressuscitar ali. E já houve uma passada de bastão do Ateneu, assim, esses 5 membros iniciais, eles sequer estão na faculdade mais, mas chegou essa nova geração que está agora, que é comigo, com o Marcelo, com alguns outros membros também, e que hoje nós temos mais ou menos 30 membros, e dá para atuar nesses projetos que nós fazemos, muitas vezes à distância, muitas vezes por meio de redes sociais e muitas vezes por trabalho voluntário. Mas é aquela coisa, trabalho voluntário, assim, muitas pessoas, muitos membros têm projetos fora da faculdade, têm a própria faculdade, se envolvem também em outros projetos, trabalham, muitas pessoas ficam com a rotina cheia, e é um dos problemas de acompanhar a política, é justamente que não existe, assim, não dá para fazer desse acompanhamento uma profissão. Pelo menos hoje, não existe um mecanismo nesse sentido, que até poderia ser pensado, né? Ter representantes que fazem essa fiscalização, que não fazem parte do governo, algo nesse sentido. Claro que o Ministério Público tem essa função, mas assim, a gente sabe que a efetividade no Tribunal de Contas, mas a gente sabe que a efetividade na prática não tem se E eles demonstrado, são né? Eles fazem parte também, né? eles são poder público. Eles são também do poder O que público, né? você fala aí me lembra a atuação de pessoas que representam associações, sindicatos, que estão lá, Isso. que estão lá de olho em toda a matéria legislativa que começa a tramitar para sinalizar a categoria que representa, certo? Imagina uma associação, Federação da Indústria, por exemplo, ou associação de bairro, está lá presente acompanhando. Essa associação se mobiliza, remunera uma pessoa, ou disponibiliza uma pessoa com mais tempo, ou faz um trabalho de revezamento para essa pessoa ficar de olho em toda a matéria legislativa que tramita na Câmara ou na Assembleia e sinaliza. E aí, sinalizando, se a categoria representada tiver o interesse, ela vai chegar para os parlamentares, mandatários, e tentar pressionar para evitar que aquele projeto de lei seja aprovado, ou até para pressionar e fazer que aquele projeto de lei de interesse da categoria seja aprovado. O que você fala é da atuação dessas pessoas que representam entidades da sociedade civil organizada. Imagine, por exemplo, o Ateneu, se fosse uma entidade que tivesse arrecadação de recursos, vocês poderiam remunerar uma pessoa para estar executando esse trabalho com exclusividade. Mas, infelizmente, realmente, como nós temos as nossas profissões, as nossas atividades das quais nós dependemos diretamente, financeiramente, inclusive, nós não podemos nos dedicar o nosso tempo exclusivamente a isso, nem a maior parte dele. O que nós podemos fazer é por necessidade, porque é um mal, já que nos tira do nosso conforto de casa, mas é um mal necessário, é por necessidade dar um pouco de contribuição. Poucos dando um pouco de contribuição não significa muita coisa, mas quanto mais pessoas se envolverem nesse movimento, nesse processo participativo, muito provavelmente o resultado vai ser mais efetivo, não é verdade? Exatamente. E eu acho essa solução também bastante interessante. A gente vê muito a atuação de sindicato, por exemplo, mas normalmente essa atuação de sindicato seria pontual ali quando envolve o interesse de alguma classe. E o Marcelo, inclusive, fez uma pergunta aqui que é muito interessante, é justamente essa questão do lobby ser algo positivo. O lobby, assim, a palavra em inglês até é normalmente utilizada nos Estados Unidos como algo positivo, né? Que é a conversa, né? A oposição de interesses que vai gerar que gera algum resultado positivo para a população. O que tu acha dessa questão do lobby, João? Foi uma pergunta muito interessante. Na verdade, essa palavra lobby, ela tem por origem, quando o presidente americano era eleito, algumas pessoas ficavam lá em determinada sala onde o presidente costumava tomar determinadas
bebidas, aproveitar aquele momento, e tinham aquele momento de conversa com o presidente para tentar interferir na futura atuação dele e apresentar pautas que fossem importantes para a categoria daquela pessoa que estivesse lá. Então, na verdade, o lobby, nós sabemos que tem esse teor negativo da palavra, mas também existe o bom lobby, que é justamente quando a população tenta se fazer representar, pressionando o parlamentar para conduzir aquela pauta política, que representa aquela categoria determinada. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, essa atuação é muito presente, a atuação do lobista. Aqui é mal vista porque, infelizmente, a interferência que se tem é a interferência ilícita. A interferência que se tem conhecimento é a interferência ilícita, repercutir no trabalho dos mandatários através de interferência financeira e não através de interferência de convencimento. Convencer que aquela pauta é interessante, que ela realmente tem resultados positivos para a sociedade e para aquela categoria eventualmente representada. Perfeito. Então, é o que se chama de bom lobby. É muito bom que fosse regulamentado aqui no Brasil, porque, de fato, eu entendo que o lobby ele é possível, o bom lobby, na verdade, porque você não tem problema nenhum, a associação, como acontece, acompanhar a pauta parlamentar, ficar de olho na ordem do dia, ficar de olho, inclusive, nas matérias que passam pelas comissões do parlamento, para poder identificar aquela que pode atingir a categoria representada e tentar, depois de sinalizar a existência desse texto legal em trâmite, a categoria sugerir alterações ou pressionar para que ela seja aprovada ou em sentido contrário, seja reprovada, seja desaprovada. Perfeito. E assim, você mencionou o lobby como um meio de... É uma espécie de participação direta, né, no diálogo do cidadão com o representante. E outro meio também muito interessante, e aí a gente entra em mais uma atuação que nós tivemos no Ateneu Pernambucano com o advogado Saulo também, que teve também uma participação brilhante, foi justamente através da ação popular. A gente não pode se esquecer que existe essa ferramenta para os cidadãos também atuarem contra ingerências do Estado. E aí, nesse caso, foi uma atuação bastante interessante. Inclusive, saiu no Jornal do Comércio essa atuação do Ateneu, onde, em meio à pandemia de Covid, né, estavam sendo feitos vários gastos, várias licitações também, que foi acompanhado isso no site oficial do governo, e aí um membro do Ateneu, também ex-advogado, ex-estudante da Faculdade de Direito do Recife e advogado, o Saulo, a gente verificou que houve justamente um gasto ali, se não me engano, na ocasião, tinham sido R$200 mil, totalmente inespecíficos, né? Totalmente, assim, o título do gasto, se não me engano, eram ornamentos para decoração. 290 mil, ornamentação da Câmara. 290 mil, né? Pronto. Então, assim, um gasto totalmente supérfluo, assim, um gasto desnecessário, e muito se discutia nessa época do Covid em relação à dispensa de licitações, né? Mas não se entrava tanto no mérito das licitações, né? Se era dispensada ou não a licitação, mas assim, não se entrava tanto no mérito da licitação. E aí o Saulo teve essa atuação, ele pode até falar de maneira mais detalhada como foi, mas ele teve essa atuação e de fato, esse gasto foi suspenso, né? Era um gasto da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e que também, assim, a Assembleia Legislativa, ela não é o Poder Executivo, né? Então, esse caráter emergencial dessas ações, assim, ficou algo extremamente ambíguo. Então, a gente tem um gasto, aparentemente, assim, com todos os indícios de razoabilidade. É claro que a Câmara, que a Assembleia de Pernambuco, ela não pode ser sucateada, né? A gente sabe que existe também autonomia orçamentária do Poder Legislativo. Isso é tudo verdade, mas a gente precisa ter também essa prestação de contas com a população. Como é que pode a gente ter um gasto desse nível de inespecificidade e dessa vulnerabilidade também, e que é feito dessa maneira em um período de pandemia onde os gastos já estavam muito altos. Então, assim, esse episódio também de participação do Ateneu foi um exemplo de... nesse caso, sim, nós vimos um resultado extremamente favorável para os cofres públicos de maneira geral, que são 200 mil que deixaram de ser gastos para ornamentos na Assembleia Legislativa, que podem ser gastos indiretamente
com diversas outras políticas afirmativas, principalmente nesse período, né, de pandemia. Então, assim, é uma demonstração de que a atuação popular, é, pela via judicial também, ela pode ser extremamente efetiva nesse sentido também da participação direta, que é como a gente prega no Ateneu e como você vem pregando também brilhantemente aqui no Cidadão Arretado. Perfeito. Quando você fala de judiciário, de ação popular, a primeira palavra que surge na minha mente é litígio. Nós só acessamos o judiciário porque existe uma pretensão resistida. E qual é essa pretensão resistida? Nós queremos dialogar com vocês, mandatários, queremos tentar interferir na atuação de vocês de maneira positiva. Leia-se, bom lobby, né? Nós queremos dizer o que é que nós precisamos ter enquanto membros da sociedade. Qual é o feedback para o qual nós elegemos vocês, vocês mandatários? Precisam nos representar. Mas, infelizmente, se não houver esse diálogo, só nos resta buscar o judiciário. E aí a ação popular, como você bem mencionou, é um instrumento que está à nossa disposição para, no último suspiro, tentar resolver o problema que nos aflige. Lógico, nós não vamos ser irresponsáveis de judicializar tudo à torta e à direita. Porque nós sabemos que o nosso judiciário já é abarrotado de ações, já é bastante lento em razão dessa sobrecarga, dessa judicialização da política. E nós precisamos ter responsabilidade também, principalmente nesse momento de tentar levar uma decisão, que muitas vezes é política, para ser decidida pelo judiciário. Mas, quando nós falamos, precisamos também deixar claro que não necessariamente porque submetemos um caso que vem dos setores da política, quando nós submetemos esse caso ao judiciário, não necessariamente a população tem que entender que isso significa judicialização da política. Judicialização da política é diferente de judicialização de político. É verdade? Se os membros estão lá, se os atores da política estão lá e não procedem de acordo com a lei, nós temos todo o direito de questionar judicialmente. Isso, perfeito. Teve uma atuação também sobre a ação popular, você tocou nesse assunto. Eu sei que muitas vezes nós fazemos menção a ele aqui, mas é importante porque tem tudo a ver com o nosso movimento e só por isso, inclusive, nós colocamos um movimento para encampar, um movimento Cidadão Arretado para encampar. Se nosso propósito é tentar dialogar com os poderes instituídos e para haver esse diálogo, eles precisam estar transparentes, abertos, nós precisamos saber o que está sendo feito dentro dos poderes instituídos, ou seja, por nossos mandatários. Se nós não conseguimos ter esse acesso, nós podemos questionar judicialmente também, que foi o que nós fazemos. Ora, todo projeto de lei, ele precisa ser debatido com a população, para saber se efetivamente representa a população. Ou se a população não tiver interesse de chegar lá para debater, pelo menos tem que ser oportunizado o debate. E como é que nós, cidadãos, podemos saber que determinada matéria está tramitando no parlamento? De duas formas, na verdade. Ou um dos membros nos comunica e chama a nossa participação, e aí nós ficamos numa condição passiva, esperando que algum parlamentar venha nos convidar, ou diretamente nós conseguimos identificar lá, acompanhando a pauta da ordem do dia, que vai ser discutido na casa parlamentar, ou em uma de suas comissões, ou no plenário. Ficamos de olho e podemos saber, para poder, ciente do que vai ser discutido, mobilizar aquela categoria da população que se interessa diretamente por aquela matéria e ir lá pressionar, ocupar as galerias da casa. As galerias servem para isso, para que os interessados diretamente por um projeto de lei que esteja sendo votado estejam lá presentes e possa se fazer visível, para que os parlamentares se sintam pressionados e, no momento da votação daquele projeto, efetivamente represente o povo. E aí, como não teve em determinada situação essa publicação na pauta da ordem do dia, nós fizemos o uso do judiciário e recorremos. Recorremos ao judiciário, ajuizamos uma ação popular, mas a ação está tramitando ainda, está sendo objeto de estar na fase de instrução e acredito que esse ano ainda a gente tem uma posição. Isso. E assim, como a gente está falando da importância dos movimentos estudantis, então não estou vendo, pronto, vou já a imagem. Como a gente está falando justamente da importância dos movimentos estudantis para a formação dessa atuação ativa do cidadão na política, assim, muito se discute em relação a diretório acadêmico, né, dentro de faculdade. A gente sabe que política de faculdade é algo que pega para muita gente, né, algo muito discutido, e às vezes se volta muita energia dos estudantes para a política interna da faculdade. É claro que o cuidado com a sua própria universidade é fundamental. Assim,
a atuação do estudante, ela tem que ocorrer, o nível de gerenciamento do cidadão, ele tem que ocorrer o mais próximo a ele. E, claro, a gente tem que começar na nossa universidade, na nossa escola, no caso de estudantes, na nossa casa, no caso de todo cidadão. E, assim, os movimentos estudantis eles focavam muito nas universidades, claro, como eu mencionei, é muito importante esse foco, mas o Ateneu Pernambucano entendeu que seria mais eficiente, né, mais efetivo, na verdade, focar essa nossa energia, né, focar os nossos recursos, que, claro, são bastante limitados, né, a gente tem esse número aí de voluntários, mas a gente entendeu que a mudança na sociedade que nós poderíamos participar seria maior com a atuação fora do movimento político estudantil propriamente dito, mas como movimento político de fora da universidade. E aí foi justamente essa decisão que o Ateneu tomou no ano passado de não participar de nenhuma eleição para diretório acadêmico, de deixar de ser um movimento estudantil da política da universidade, então somente de universidade, para expandir também essas raízes para a política local, principalmente, né, a nível municipal e nível estadual, porque dessa maneira a gente poderia proporcionar uma atuação mais eficiente, uma atuação mais efetiva. E aí, assim, outro ponto Não apenas enquanto estudantes, mas como cidadãos, efetivamente, exercendo os direitos políticos, que não se restringe a votar e ser votado. Exato, exato. Assim, a atuação do estudante, ela tem que ocorrer como estudante, né, como participante da política estudantil, mas também da política de maneira geral. E a lacuna na política municipal e estadual era visível, assim, era extremamente visível. E aí, assim, essa atuação da Ateneu, nesse sentido de expandir essas comunicações foi fundamental. Inclusive, o movimento do Ateneu, agora, nós estamos participando juntamente com outros movimentos estudantis ao redor do Brasil inteiro para assim, para participar claro, eu não posso aqui dar a notícia já, mas nós estamos nos unindo com outros movimentos estudantis em outras universidades do Brasil inteiro, e movimentos estudantis de fora da universidade, para fazer realmente um movimento sério, um movimento macro que represente ideias liberais no âmbito estudantil, porque a gente sabe que a UNE é totalmente monopolizada por visões de esquerda, e isso não é segredo para ninguém. E agora nós estamos fazendo essa atuação conjunta de movimentos estudantis identificadamente de direita. Claro, assim, eu não gosto de nenhum tipo de rótulo, o Ateneu Pernambucano em geral, nós não gostamos desse tipo de rótulo de direita e de esquerda, mas assim, de ideias diferentes dentro do movimento estudantil, para ampliar esse debate, que nós conseguimos ampliar, sim, de maneira notória dentro da universidade, dentro da Faculdade de Direito do Recife, que é um local também notório no âmbito das universidades federais, expandir isso para um nível de política estudantil nacional mesmo. E aí está sendo feito esse projeto por meio da UJL, né, a União da Juventude Livre, né, União da Juventude Libertária, se não me engano. E aí a gente está unindo essas forças aí. O Marcelo está até acompanhando a live. Ele pode deixar Importante mencionar aí a presença do professor Rafael Menezes. Aí um grande prazer aí para o professor. Uma boa noite aí também, a participação. Então, sua ponderação importante aí. Vocês chegam para enriquecer o debate. Não porque suas ideias são necessariamente melhor do que a dos outros e vice-versa, mas porque trazem ideais diferentes para ser contraponto. E aí oxigenar. Um pode ser convencido que está errado e vice-versa, oxigenar esse debate. Mas a gente está chegando já no final da nossa live, com toda certeza teríamos vários outros assuntos aí para abordar, mas infelizmente o Instagram começa a limitar aí, e aí eu queria aproveitar esses 5 minutos finais para agradecer a todos vocês que estão ouvindo aí o Ateneu Pernambucano, na pessoa do Rafael Leão, e convidar vocês para participar, se engajar nesses nossos movimentos, seja no Cidadão Arretado, ou no próprio Ateneu Pernambucano, que com toda certeza nós precisamos de braços para poder tornar nossas ideias mais efetivas.
Então, eu queria convidar todos vocês, agradecer a presença de vocês e convidar todos vocês a participar também do nosso movimento. Queria deixar esses minutos finais para o Rafael fazer as considerações finais dele e também agradecer ao pessoal. Perfeito, João. E, assim, antes de fazer minhas considerações, queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou essa live, que mandou mensagem. A gente sabe que nessa hora do dia, muita gente trabalhou aí o dia inteiro e está exercendo a cidadania por meio desse debate já é um sinal de resiliência, né? E queria mandar um abraço especial para a professora Simone Piloto também, que está acompanhando a live. Simone Piloto, que assim, é uma inspiração acadêmica para mim gigantesca, porque assim, na minha primeira, antes de entrar na universidade, ela me inspirou a seguir na carreira do direito, né? Eu fui a uma aula dela, ela é professora de mestrado, doutorado, de iniciação científica, e eu acabei assistindo uma aula dela e ela sempre chamou atenção para essa vontade de aprender. E, assim, foi uma... Ela sempre acompanha quando eu participo de eventos, e eu queria deixar também esse abraço especial para ela. A todo mundo que está participando também, Evelyn, lá do escritório também está participando, um grande abraço para você. Todos os membros do Ateneu Pernambucano que participaram, e queria deixar esse recado final. Assim, o Ateneu e os movimentos de direita dentro do ambiente estudantil, a gente surge justamente para propiciar o debate. Em momento algum a gente fala de conflito, a gente só fala de enriquecer, na verdade, esse debate público e de trazer a participação popular através desse embate de ideias, que é um embate saudável, na verdade. E o nosso objetivo sempre foi esse. Assim, nós sofremos bastante escrutínio nas redes sociais, mas, assim, para aqueles que discordam das ideias do Ateneu, saibam que nós acreditamos sinceramente nas nossas ideias, nós acreditamos que nossas ideias são o melhor caminho para a sociedade evoluir como um todo e para uma maior participação da população na política, né, para um bem-estar social de todos. Então, a todo momento, o que a gente busca não é briga política, é simplesmente esse enriquecimento da política como um todo. Então, eu queria deixar essas considerações finais e trazer também um imenso agradecimento ao João, cara, que é um cara, assim, um cara que está fazendo essa atuação. A gente fala, é difícil arrumar tempo, mas esse cara, ele atua de verdade, esse projeto dele é um projeto realmente fenomenal, e é uma honra estar aqui com ele e participar do Ateneu também, que ele é um parceiro nosso, com o João, que é um cara, assim, fora de série, e queria parabenizar de verdade esse seu projeto, que é um projeto maravilhoso. Assim, todo mundo do Ateneu tem uma admiração muito grande por você, inclusive profissional, porque eu quero ser advogado e vejo você também como uma referência na profissão da advocacia. Rafael, obrigado pelas palavras aí. E nós estamos chegando nos 2 minutinhos finais aí, mas com toda certeza esses laços só vão se estreitar cada vez mais para a gente levar adiante essas nossas ideias. Com toda certeza esse debate foi bem enriquecedor, a participação do pessoal aí, nós só devemos agradecer, o pessoal elogiando sua participação, e realmente tudo que você nos colocou aí de atuação como ações do Ateneu Pernambucano são exemplos que precisam ser seguidos. Fica aqui a nossa consideração, nosso agradecimento. E é isso. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistiram. Pessoal, muito obrigado. Nos sigam e opinem, comentem, mandem direct, participem. Muito obrigado. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo.